Olá, pessoal. Boa tarde. Aqui, horário de Brasília, são 12 horas e 9 minutos. E hoje nós estamos com um convidado especial no Empregação, nesse encontro, que é o David Dawson. David está em Portugal. Então, por isso, nós estamos gravando nesse horário, por conta do fuso horário. Daqui a pouco ele vai dizer o horário que é lá. E nós vamos transmitir aí no dia 31 à noite, né, esse vídeo para que todos possam ter acesso. Como toda segunda-feira nós temos aí uma live, né? Então já é prometido no Empregação, palavras com especialistas, com profissionais da área de desenvolvimento humano, das soft skills. Então, hoje nós temos David Dawson. David, ele já trabalha na área de desenvolvimento humano desde 1993. Ele foi o meu primeiro mentor em 2012, num seminário de desenvolvimento que nós realizamos em Curitiba, através da Jocum, né, Jovens com uma Missão, então um seminário de Jocum da Universidade das Nações em Kona, no Havaí. Então, nós estamos aí hoje com o Davi, um super convidado, amigo, querido, né, que realmente me ensinou a descobrir meus pontos fortes, né, até a Kati, que é a esposa dele, esteve ministrando também nessa época no seminário, e ela trabalhou com esse livro, Descubra Seus Pontos Fortes. Então, hoje ele vai falar do MBTI, que é uma disciplina de desenvolvimento e personalidade pessoal e de equipes, né? Mas eu aprendi muito nessa época, né? Foi ali que eu descobri dons, talentos, foi nessa época em que eu comecei a entender muito sobre mim. Então, aí iniciou-se essa trajetória, essa caminhada do autoconhecimento na minha vida profissional e também pessoal. E hoje, né, o Davi, eu tenho a honra de poder ter comunicado com o Davi desde 2017, nós não nos falávamos, então hoje ele está aqui conosco e vai trazer novidades, também falando um pouquinho das experiências dele intercultural, né, que é americano, esteve conosco no Brasil, agora em Portugal. Então, é muita coisa boa aí para nós. Também abrirmos a visão além do nosso espaço geográfico, físico, e ver além. O mundo ele tem muitas possibilidades e oportunidades, né? E você também tem muito mais do que você possa imaginar, né? O seu potencial, aquilo que você é, muito além daquilo que você imagina. Então, bem-vindos a esse encontro de hoje com David Dawson, com também o apoio da PK e a Cluster Agência de Eventos promovendo aí esse encontro. Davi, obrigada, bem-vindo, meu querido. Então, Ju, muito obrigado, eu agradeço bastante. A Juliane tem sido um encorajamento para a minha família, foi uma grande amiga e parceira quando nós moramos no Brasil. Moramos no Brasil uns 16 anos. Eu falei para a Ju que ela vai ter que ter paciência, todos vocês, comigo, porque eu sou um americano que aprendeu português. E aí fiquei 3 anos, os últimos 3 anos eu voltei para os Estados Unidos e fiquei muito pouco falar português. E aí vim para Portugal, agora no começo desse ano, e estou com esse português de Portugal, assim, estou falando do jeito deles mais ou menos todo dia, assim. Então, estou meio bagunçado na cabeça aqui, mas vamos lá. Eu vou só ativar aqui a minha apresentação. Deixa eu só ligar aqui para vocês. Para vocês acompanharem um apoio visual. Está funcionando aí, Ju? Assim, estamos também com a presença do Fábio Felizardo, acabou de chegar. Fábio, bem-vindo. O Fábio é um mentorando também do Empregação, está conosco, né? Então, vamos aí. Pode continuar, Davi, fique à vontade. Então, pessoal, assim, qualquer hora, se tiver uma pergunta, pode interagir, eu amo isso. MBTI. MBTI é a sigla Myers-Briggs Type Indicator. Myers e Briggs são os dois psicólogos que desenvolveram esse material. TI tipo de indicador de tipo. Indicador de tipo. Então, assim, já essa palavra tipo, a associação com coisas como personalidade,
é o tipo de coisa que eu percebo que muitas vezes, quando nós vamos falar sobre um tema destes, algumas pessoas têm uma atitude de, uau, que legal, eu quero me descobrir, eu quero me conhecer mais. Alguns de nós somos muito abertos para esse tipo de ideia. Outras pessoas são um pouco mais receosas. Tipo, olha, por que eu vou querer que alguém me rotula, tenta me bitular, me colocar numa caixinha? E eu quero dizer bem do início que, assim, essa não é a minha vontade, não é essa a minha intenção, de forma alguma. Eu também penso que quando alguém chega e diz, olha, você é esse, categoria, você é exatamente esse perfil. Eu penso, bom, eu sou um ser humano, eu sou inexplicável, eu sou único, assim. Talvez é minha própria arrogância, mas eu sou assim. Eu não gosto que alguém pensa ou diga que ela consegue me decifrar, ela consegue me interpretar. Mas essa ferramenta fala sobre algo muito simples, que é a ideia de preferência. Essa ferramenta fala sobre simples preferências que existem nos seres humanos e ajuda a gente como indivíduos, ajuda casais, ajuda organizações grandes, pequenas equipes, a ter uma linguagem para falar sobre essas diferenças, né? Por exemplo, tem pessoas que gostam de escrever com a mão direita, outras que gostam com a mão esquerda. Você sabe que tem teorias sobre o porquê disso, mas, na verdade, não existe uma explicação clara. Por que algumas pessoas são canhotas, outras destras? É uma questão de preferência, é difícil explicar isso. Então, assim, a teoria por trás disso é simplesmente isso, é falar sobre as nossas preferências. A primeira preferência é a preferência que diz o seguinte: onde escolhemos focar a nossa atenção? De onde recebemos a nossa força? Então, essa primeira questão tem a ver com onde é que você recebe energia? Quando você está cansado, o que é que você faz para recobrar as forças? O que é que você faz? Que tipo de coisa você faz para recobrar as forças, para você assim repor as energias? E essa primeira dicotomia, nós vamos falar sobre 4 dicotomias. Essa primeira é entre a extroversão e a introversão. Então, eu coloquei ali algumas características de extroversão que eu vou ler aqui para vocês. O extrovertido tem essas características: ativo, para fora, sociável, é uma pessoa voltada para pessoas, é uma pessoa que gosta de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitos relacionamentos, muitas atividades, muitos lugares assim geográficos. A pessoa gosta de se locomover, é uma pessoa expressiva, é uma pessoa que gosta de dar abrangência. Abrangência no sentido que um extrovertido, se ele for parte da sua equipe, ele é uma pessoa que sempre vai estar agregando novos contatos, ele vai estar sempre querendo assim multiplicar a abrangência do seu produto. Já o introvertido é uma pessoa contemplativa, é uma pessoa mais voltada para dentro, é uma pessoa mais reservada, é uma pessoa que preza sua privacidade, é uma pessoa de poucos relacionamentos, de poucos lugares físicos, que talvez gosta de se deslocar num dia menos para vários lugares. A pessoa prefere talvez trabalhar em um local específico onde pode focar. O introvertido pode ser uma pessoa um pouco mais quieta, é uma pessoa que, por sua vez, dá profundidade
ao seu empreendimento. Por exemplo, você trabalha com um introvertido na sua equipe, essa pessoa, ao invés de dar abrangência, de estar sempre acolhendo novos contatos, pensando em como você pode divulgar mais e mais seu projeto, o introvertido é aquela pessoa que pega talvez um aspecto do seu projeto e ele desenvolve, ele aprofunda aquilo. Tem alguma pergunta até então, num comentário? Vocês me dizem também, se meu microfone estiver falhando, por favor, me Não, avise. Davi, tá tranquilo, pode seguir. Você falando da extroversão, né? Então, aí estou eu. Ah, sim. Então, olha, eu vou te falar, é muito bom ser um ou outro, não é certo, não é errado, tudo é lindo. Sim, Então, a gente pode, assim, talvez elaborar um pouco mais esta pergunta. Como é que nós tendemos... Ah, não, desculpa, essa é outra preferência. Vamos voltar aqui. Então, assim, se nós falarmos sobre a questão de gestão, de trabalhar juntos, essa preferência entre introversão e extroversão é muito interessante. Por exemplo, eu gostaria que vocês pensassem sobre a seguinte pergunta. Onde ou como você descreveria o seu ambiente de trabalho ideal? Pense assim sobre esta pergunta. O introvertido e o extrovertido provavelmente vão interpretar a própria pergunta de forma diferente. Mas está ali a pergunta: qual é o seu ambiente de trabalho ideal? Ah, alguém quer dar uma resposta? Fábio, quer dizer alguma coisa? Olha, Eu posso falar, Davi. pode, Bom fique à dia. vontade. Olha, eu sou bastante eclético, assim, principalmente agora, de um ano para cá, né? A gente ficou bem diferente. Mas o ambiente ideal para mim é um misto, onde eu consiga ter tempos de dedicação exclusiva, focado, sem interferências, tá? Então, sei lá, uma sala, ou em casa, ou um ambiente onde eu possa focar, tá? E ao mesmo tempo que eu tenha pessoas com quem eu posso interagir. Eu sinto necessidade, mesmo projetos que eu já tenha executado, ações que eu já tenha feito, eu sinto necessidade de compartilhar com alguém, como se precisasse de uma pré-validação antes de eu ir para a execução. Entendi. Ótimo. Então, essa pergunta é interessante porque as pessoas respondem de formas muito diferentes. Pessoas introvertidas e extrovertidas, a primeira coisa que, em relação a todas essas dicotomias que a gente deve comentar, é que há uma grande assim, variação. Algumas pessoas talvez se identificam muito com o lado extrovertido ou pouco, né? Tem pessoas que talvez vão se sentir, olha, eu estou quase na metade, eu não sei exatamente. Então, assim, algumas pessoas logo de cara já se identificam extremamente num lado ou outro. Outras pessoas não, assim, por exemplo, todos nós, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida, nós precisamos interagir com pessoas. Se alguém responder, olha, meu ambiente ideal de trabalho é ficar trancado numa cela durante 3 meses e eu não quero que ninguém fale comigo, me dê uns livros para ler e algumas coisas para organizar e eu não quero saber mais de ninguém. A gente vai falar, olha, talvez essa pessoa tenha um distúrbio, né? Assim, porque o ser humano, na grande maioria dos casos, a não ser que a pessoa realmente tenha um distúrbio mental, ela tem uma necessidade de interagir com pessoas, de sair para um ambiente
livre para ver o sol, ela vai gostar de ter uma janela, assim. Mas é interessante porque o extrovertido, de modo geral, vai dizer, olha, eu gosto de ambiente de trabalho, um ambiente aberto, que tem uma janela, que é bem arejado. Eu gosto, inclusive, de um lugar onde, às vezes, vão ter outras pessoas, até pode ser um espaço partilhado, eu não preciso ter privacidade total, eu não me incomodo com algumas interrupções no dia a dia. Já o introvertido tende para um outro extremo. O introvertido muitas vezes não vai fazer questão de ter uma janela no seu escritório, gosta muito de ter aquele ambiente que é só dele. O introvertido, ele fica mais incomodado com as interrupções. Se for um ambiente de trabalho onde tem muitas interrupções, isso vai incomodar ele mais. Então, assim, esta pergunta do ambiente de trabalho é uma boa pergunta para ver as diferenças entre o introvertido e o extrovertido. Eu tenho trabalhado com extrovertidos que eu sei que, assim, se eu sou gerente de uma equipe, a melhor coisa, o sonho de alguns destes extrovertidos é eu dar várias tarefas para a pessoa que vai levar ela para um dia de interagir com várias pessoas, talvez até de ir para fazer algumas coisas fora do escritório, ter contatos com pessoas desconhecidas, iniciar novos relacionamentos. O extrovertido tende a gostar desse tipo de coisa. Agora, vamos partir, porque na verdade hoje nós estamos fazendo mais ou menos uma introdução, então tem 4 dicotomias, eu já vou passar para o segundo. A segunda Viu, Davi? preferência... Davi, só Pode antes de falar, Ju. você começar, o Fábio quer fazer uma pergunta. Pode fazer, vai lá. Em relação a essa diferença do introvertido para o extrovertido, isso não atrapalha em nada a questão profissional dele diante da empresa, né? A empresa não vê um como melhor, outro pior. Para a empresa, ela escolhe um perfil e determina aquele perfil, mas não quer dizer que isso vai atrapalhar o profissional, né? A parte profissional dele, né? Essa questão da personalidade. Então, Fábio, você está afirmando sua opinião de que, de modo geral, as empresas sabem valorizar essa diversidade. Isso, se ela sabe valorizar tanto profissional, tanto uma personalidade quanto outra. Se isso não atrapalha ele na questão da visão da empresa em relação à atividade que ele está desenvolvendo. Ele Sim. quer dizer assim, Davi, por exemplo, ele exerce uma determinada atividade que o perfil daquela atividade, digamos, seja para uma pessoa extrovertida, e ele acaba sendo introvertido, né? Ou o contrário, se isso pode prejudicar ele, a empresa vê de uma forma diferente, mas não, né? Isso é uma questão de perfil de pessoal, de personalidade, não de competência profissional, né? É diferente. Porque, assim, o que tu está trazendo, Fábio, eu diria o seguinte, as empresas, a maioria as grandes empresas e até as empresas de médio tamanho, pequeno tamanho, hoje em dia, as pessoas, as lideranças são mais informadas sobre essa diversidade de perfil, de preferência. Então, sim, os departamentos de recursos humanos sabem que, embora uma pessoa pareça que não tem um bom desempenho, por exemplo, em vendas, algumas pessoas detestam vender, né? Mas podem ser muito bem aproveitadas em outras áreas. Então, realmente, as empresas normalmente têm esse jogo de cintura. Agora, às vezes, uma coisa que é importante para nós é sabermos nos apresentar até chegar e entender o que é o melhor que nós temos para oferecer. Por exemplo, eu passei 2017 a 2020 nos Estados Unidos
E eu passei por uma fase de vir morar num lugar muito mais caro. Eu fui morar no sul da Califórnia, extremamente caro, e eu tive que procurar um segundo emprego, além do meu trabalho de consultoria, para me sustentar. E algumas entrevistas que eu fui, logo de cara, eu podia ver, eu tenho 44 anos, né? Então, assim, tomara que a gente está começando a ter um pouco de autoconhecimento nessa altura do campeonato. E teve, por exemplo, eu fui para uma entrevista de emprego e eu ia ser uma pessoa num shopping chamando as pessoas para ver um produto. Eu nem lembro exatamente o que era o produto, mas ia ter um quiosque, eu ia ser aquela pessoa que tinha que ser muito carismática para chamar a pessoa, e a pessoa estava passando, eu ia chamar para mostrar algo. E logo de cara eu pensei, cara, isso não é para mim. Eu posso até fazer, não é que eu não já fiz esse tipo de trabalho. Aliás, eu já fiz muito desse tipo de trabalho, mas ao fazer esse tipo de trabalho, foi o que eu descobri, que para algumas pessoas isso não é cansativo. A cada 2 minutos travar conversa com nova pessoa, né? Mas para mim era cansativo. E volta aquilo assim, quando a gente fala sobre introversão e extroversão, o introvertido, ele muitas vezes vai passar boa parte do dia conversando com pessoas. Ele pode até gostar muito de estar com pessoas, de persuadir elas, de convencer, de expor suas ideias. Mas a diferença é que o introvertido, ele gasta mais energia fazendo isso, né? E depois ele vai sentir uma grande necessidade de estar sozinho para recobrar as forças. Isso faz sentido? Para falar a verdade, essa primeira dicotomia, essa primeira preferência, talvez seja mais fácil de entender. Vamos prosseguir para o segundo? Sim, Davi. Ok. Então, gente, é aquilo. Hoje vai ser um apanhado mais superficial, assim. Podemos até ter outros momentos para aprofundar mais. A segunda preferência é como tendemos a receber informação. Se eu fizesse deixa eu ver se eu consigo achar um objeto aqui. Aqui tem um objeto. É uma faixa. Eu machuquei meu joelho esses dias. E essa é uma... Como que chama? Esparadrapo, isso? Como que chama isso? É uma faixa. É uma faixa, né? Então, um exercício que eu costumo fazer é trazer um objeto assim, pode ser qualquer objeto, e pedir para a turma com quem eu estou conversando descrever isso. Uma coisa interessante é que algumas pessoas vão olhar para o objeto e vão simplesmente listar várias características, a cor, a forma, a textura, o cheiro, se faz um barulho quando você aperta. Outras pessoas têm uma abordagem diferente. Outras pessoas vão associar esse objeto a outras coisas. Vão falar, olha, isso deve ser da marca tal, deve vir da China, isso é um pouco antigo, porque na realidade agora tem modelos novos. Então, você vê a diferença. Algumas pessoas simplesmente descrevem o objeto de uma forma analítica e outra pessoa, ela olha para o objeto e começa a fazer associações com outras coisas, com o futuro, com o passado, de onde veio, para onde vai, como vai ser usado. E essa segunda preferência, que nós chamamos de sensorial e intuitivo, tem a ver com essa questão. Sensorial, a pessoa sensorial, ela
gosta de detalhes, ela é voltada para focar no presente, é uma pessoa mais prática, é uma pessoa voltada para fatos, que valoriza fatos, é uma pessoa que tende a abordar seu trabalho e até seu pensamento de uma forma mais sequencial, mais cronológica. É uma pessoa que não é necessariamente que ela gosta de repetição, mas ela entende a necessidade de repetir uma certa tarefa ou uma ação, porque é necessária. E ela, por entender essa necessidade, ela é capaz de fazer uma mesma coisa por muito tempo, com excelência. E ela não fica assim, cansada de fazer isso. É uma pessoa que valoriza o deleite. Por exemplo, a pessoa sensorial, ela gosta de trabalhar, ela trabalha, mas ela está sempre pensando na recompensa que vai ter depois. Ela tem pessoas que querem ter muita inspiração e recompensa no próprio trabalho. Eu quero trabalhar, mas eu quero gostar do meu trabalho. A pessoa sensorial não precisa necessariamente gostar do trabalho, porque ela pode fazer um trabalho até que ela acha um pouco chato, se ela vai ter um deleite depois, se ela vai ter uma recompensa que vale a pena, né? É uma pessoa de transpiração, né? Ela não é só de ideias, de visões e possibilidade, é uma pessoa prática de ação. Ela é conservadora, é uma pessoa literal. Então, assim, já a pessoa intuitiva é o contrário. Tendências, essa pessoa, como eu disse antes com o exemplo desse objeto, a pessoa intuitiva, ela olha para algo e imediatamente pensa, ela compreende, ela interpreta algo pensando em como é que isso se encaixa no universo de todas as outras coisas, né? Assim, ela pensa, por exemplo, numa reunião de planejamento, a pessoa sensorial vai querer saber, olha, quanto dinheiro a gente tem, quantos integrantes de equipe nós temos, quantos recursos, quantos clientes. O intuitivo, ele não quer saber tanto sobre a situação atual, essa pessoa quer saber sobre o que a gente podia fazer que ainda não estamos fazendo. Quais são novas oportunidades? Como diz aqui, a pessoa intuitiva é interessada no futuro, é uma pessoa imaginativa, é uma pessoa inovadora, é uma pessoa aleatória, no sentido que é contrário do sensorial, que gosta de fazer as coisas de uma forma sequencial. O intuitivo faz seu trabalho, às vezes, de uma forma que parece desordenada, né? Assim, tipo, ela pula passos, ela aprende algo, ao invés de aprender passo 1, passo 2, passo 3, ela quer entrar já no passo 4. E aí talvez ela vai voltar para o passo 1 e pular para o passo 9. Ela prevê o futuro, ela gosta de variedade, ela é uma pessoa de inspiração, ela gosta de mudança. Algum comentário até então, não sei se alguém se identifica mais com sensorial, mais com intuitivo. E todo mundo tem as duas coisas, né? Novamente, não é que, se eu voltar aqui para o sensorial, não é que você tem que dizer, olha, eu tenho todas as coisas do sensorial e eu não tenho nenhuma das coisas do intuitivo. Não é isso, mas é uma questão de preferência. Algumas pessoas pode ser levemente, mas algumas pessoas tendem mais para um lado ou para outro. Mas se tiver uma pergunta, um comentário... Fábio, você ia falar? Pode falar. Não, que eu sou mais intuitivo, na minha opinião. Ok, então eu coloquei aqui a tela de novo das características.
quais dessas que você mais se identifica? Eu sou aleatório, posso seguir sequência, mas se eu tiver a oportunidade ou a oportunidade de fazer aleatoriamente que tenha o mesmo resultado, para mim não vejo necessidade de seguir uma sequência, né? Entendi. Antecipação, eu costumo me antecipar, às vezes não sei se é por causa de ansiedade, se tem alguma coisa a ver com ansiedade, você se antecipar a algo. É uma pergunta que eu fiz. Então, algumas dessas preferências podem realmente levar a algo como ansiedade. Por exemplo, uma característica que os intuitivos às vezes têm é inquietude. É uma questão, eles ficam inquietos. Os intuitivos às vezes têm dificuldade de obter, de desfrutar do deleite. Lembra como eu disse em relação ao sensorial? O sensorial, ele gosta de trabalhar e depois ele gosta de descansar e desfrutar do fruto do seu trabalho. O intuitivo, às vezes ele trabalha, e na hora de deleitar, é difícil ele desligar a cabeça, é difícil ele realmente entrar no repouso, porque parece que essa fonte de criatividade, de inspiração, é ótima, tem muitos usos, mas é difícil desligar, sabe? Então, assim, por exemplo, a pessoa intuitiva, muitas vezes, o lazer, ele não prefere formas de lazer que são passivas, como assistir um filme. Ele prefere um lazer ativo, tipo, eu gosto mais de montar um maquete, ou eu gosto de cozinhar, ou eu quero... Isso é descanso para mim, mas mesmo assim eu estou podendo ser criativo, eu estou podendo fazer algo, né? O intuitivo tende um pouco mais para essa preferência. Eu não sei se é isso, se você se identifica com isso, Fábio. É isso que você falou de assistir um filme, realmente, eu não tenho paciência para assistir um filme, a não ser que me chame muita atenção. Então, quase eu não assisto filmes. Minha esposa me cobra isso, né? Eu não vejo, assim, aquela paciência. Parece que eu não tenho tempo para assistir um filme. Sim, Prefiro não, lavar mas, louça do que Fábio, assistir um filme. isso é um dos sinais mais claros dessa preferência da intuição. O intuitivo, ele tem muita dificuldade de ficar parado e simplesmente entrar naquele, assim, eu estou vivendo este momento, eu estou assistindo este filme. O intuitivo, ele sente que o tempo dele é precioso, mesmo quando agora ele já trabalhou, ele podia descansar, mas ele sente que, assim, não, mas eu podia estar fazendo algo mais interessante, assim. Então, essa questão de ansiedade, às vezes, é relacionado, né? Agora, o interessante é que o sensorial também pode ter muita ansiedade, mas vai ser por outros motivos. Por exemplo, numa reunião de equipe. Eu trabalhei com a Juliane em várias equipes aí no Brasil, e eu e a Juliane, nós somos intuitivos. Então, eu e a Juliane, a gente podia ficar conversando na reunião sobre várias ideias e possibilidades, a gente podia viajar, a gente podia fazer uma coisa nova. Já as pessoas sensoriais na equipe vão ficar cada vez mais ansiosas com as ideias novas que estamos trazendo, porque elas estão pensando, olha, onde está o dinheiro, onde está o tempo, onde estão as pessoas para fazer essas coisas? A gente nem está dando conta dos nossos compromissos atuais, e vocês ficam falando, Juliane e Davi querem ficar falando do futuro e outras coisas, né? Então, assim, ansiedade pode ser experimentada por um sensorial também, mas por motivos diferentes. Mais
Mais uma pergunta. Alguém se identificou, eu coloquei aqui a tela do sensorial, alguém se identificou com o sensorial? Só um minutinho, só para mim passar a oportunidade para outra pergunta, para mim passar a oportunidade para outra pessoa. Em relação à intuição, você pode ter uma característica sensorial ou vice-versa? A pessoa é Claro, intuitiva, mas tem sim. uma característica oposta. Pode Não, ser, não, então. exatamente, é muito importante. Fábio, eu estou conversando com o Fábio, não é? Sim. Ok, então, essa é uma pergunta muito importante. Isso tudo que nós estamos falando aqui, ao meu ver, é apenas uma linguagem para poder ter um diálogo sobre preferência. Não é algo, não é uma ciência. Tipo, alguém conseguiu categorizar que existem pessoas que têm ou estas características ou as outras. Não, não é isso. Nós temos as características nos dois lados. Então, assim, por exemplo, essa ferramenta traz 4 dicotomias, mas podia ser 5, podia ser 3, né? Não é uma coisa que pretende decifrar e explicar o ser humano, mas é apenas uma coisa para engatar esse diálogo. Então, sim, se você é intuitivo, se eu voltar aqui para o sensorial, por exemplo, eu sou intuitivo, mas eu sou casado há 22 anos e eu tenho 3 filhos, então eu tenho aprendido a ser prático, né? O sensorial é prático. Olha, eu não teria condições de ser pai e marido se eu não tivesse desenvolvido a praticidade. Eu tenho que ser prático. Assim, quando eu tinha 18 anos e cabelo comprido e só queria tocar meu violão, né? Era outra coisa. Mas assim, muita coisa na minha vida hoje tem que ser regimentada, regrada, tem que ser sequencial, repetição. Eu cuido de muitas tarefas diárias na casa e eu tenho que repetir todo dia. Então, se tem muita coisa do sensorial, se eu olhar aquilo, não, eu tenho aprendido sobre isso, né? E algo que eu acho bem importante, Davi, até da época do SDM, você comentou sobre as nossas reuniões, é é a questão da maturidade também, né? Porque não existe o certo e o errado. A minha personalidade, ela não é errada. Eu sou uma pessoa que nem hoje, é meu aniversário. Fui lá, coloquei, meus parabéns, eu quero anunciar para o mundo que hoje é meu aniversário. Mas é o meu jeito extrovertido de ser. E eu aprendi que isso não tinha nada a ver, não tem problema. Mas diante de uma reunião, lembro que nós pautamos, na época, um estilo de reunião para ter início, para ter ata, para ter fim, para... Então, as organizações, as ferramentas de organização que são utilizadas, né, de administração que nós utilizamos, elas acabam nos pautando, né, para levar esse jeito, essa forma sensorial ou a intuitiva, de uma forma profissional, né, trazendo esse profissionalismo para aquilo que é dentro das nossas características. Então, ao mesmo tempo que né? Meu aniversário, vou festejar, mas eu estou aqui agora numa posição séria, né? Usando um pouco do meu sensorial para conduzir essa reunião, para conduzir esse momento. Então, você acaba tendo maturidade para conduzir, entendendo o seu perfil, né? Que é isso que é interessante, que é o que nós trabalhamos. O MBTI, ele te traz esse perfil para você não ser insatisfeito na sua profissão, para você não estar no lugar errado, como o Davi falou, vou lá gastar energia chamando o povo para o quiosque, sendo que eu tenho muito mais a entender e a ensinar, por exemplo, esse momento aqui para o Davi, certamente é um deleite, né? É um momento prazeroso para ele, diferente de estar em frente a um quiosque. Já eu, se estivesse na frente de um quiosque, não tem problema nenhum. Então, são perfis, né? Então, é isso que a gente traz para entender, tá? Eu vou te falar assim, cada vez mais que eu falo sobre essas coisas, eu tenho um amor e aceitação maior para a humanidade, porque eu não posso dizer, olha, eu não gosto desse tipo de pessoa, porque eu tenho feito esse tipo de consultoria
esse tipo de reunião há tantos anos e ouvido tantas pessoas que falam das suas diferenças. E é interessante, nessa ferramenta do MBTI, quase sempre dá uma divisão, não tipo 50%, 50%, mas assim, sempre o povo fica assim, não fica mais do que 60% num lado e 40% no outro, né? Não, é muito raro eu reunir com pessoas e dar tipo 90% um lado e 10% o outro. Ou seja, essas preferências, se você falar, olha, eu sou desse jeito, você pode ter certeza que vai ter um número igual ou um pouco maior ou um pouco menor que é o seu oposto. Então, a gente aprende a realmente valorizar o outro e valorizar e aceitar nós mesmos, né? Assim, vamos partir para a próxima dicotomia, vamos ver até onde... Eu não tenho pressa para passar todo o conteúdo, mas vamos ver. Preferência Viu, número 3. Davi? Deixa eu Pode falar. só fazer uma observação. Se a gente puder seguir o conteúdo e quem tiver dúvida, carregar, pôr a mãozinha, vai no More ali, no More não, no Reaction, né? E aí tem a mãozinha, levanta a mão, daí a gente interrompe e vai. Porque depois eu vou pôr no YouTube, Davi, daí fica muito extenso, eu não vou conseguir editar tudo, tá? Daí a gente pode fazer assim, seguir? Ok, então, mas tu quer dizer que é melhor menos interação, não é isso? Isso. Menos Ok, interação perfeito. agora, a gente pega todo o conteúdo e interage no final com perguntas e tal. Daí, no final, eu consigo cortar, daí, se for necessário. Se ficar muito longo. Perfeito. Ok? Tranquilo. Então, preferência 3. Como é que preferimos tomar nossas decisões? Você prefere tomar suas decisões por uma análise movida pela lógica ou por um processo mais pessoal? Por exemplo, se você for pensar numa situação institucional, eu e a Juliane, nós temos experiência nessa área das ONGs, das organizações filantrópicas, assim, que realizam trabalhos sociais, organizações voluntárias. Nessas organizações, às vezes nós temos uma dificuldade de lidar com problemas de equipe, porque todo mundo está se doando, né? Seus recursos, seu tempo. Então, assim, quando você tem um problema numa organização voluntária, com alguém que, por exemplo, essa pessoa não está cumprindo a sua responsabilidade, como é que nós lidamos com essa pessoa? Talvez num ambiente de negócios, numa empresa, a questão seria um pouco mais fácil de lidar. Olha, nós te contratamos com as seguintes expectativas, nós comunicamos elas, você não está entregando aquilo que foi exigido, esperado, infelizmente vamos ter que demitir você. Numa organização voluntária, as pessoas estão fazendo um sacrifício. Existem ideologias nobres que supostamente devem estar nos movendo. Nós estamos tentando ajudar uma comunidade carente, nós estamos tentando abrigar mães solteiras, ou órfãos, o que for, né? Então, assim, eu estou só pintando um quadro para você imaginar. Nós estamos numa reunião e nós temos uma pessoa que nós temos que tratar. Olha, ela não está cumprindo suas responsabilidades. A pessoa que, agora eu vou partir para a dicotomia, a pessoa razão, voltada para a razão, ela vai ter uma abordagem diferente do que uma pessoa cujos valores são mais baseados na emoção, né? Essa é a terceira dicotomia, razão versus emoção. Então, a pessoa mais voltada para a razão, ela vai querer tratar dessa circunstância com base em princípios concretos. Olha, se a pessoa
não cumpriu a sua responsabilidade, não importa se nós somos uma organização voluntária, não importa se essa pessoa pode ter suas circunstâncias das quais nós desconhecemos na casa dela, a saúde dela, não importa essas coisas pessoais, a condição emocional dessa pessoa, porque isso é complexo demais. Nós não podemos realizar nosso trabalho e tratar das pessoas com tal nível de complexidade. Nós temos que ter princípios imutáveis, concretos, que são fáceis de aplicar, e essa pessoa, se ela não cumprir aquilo que nós estamos cobrando, ela vai ter que ir embora, ela vai ter que ser demitida como voluntário, né? Já a pessoa voltada para emoção, e vocês vão ver que essa dicotomia, no inglês, razão é thinking, então a letra é T. Em inglês, emoção é feeling, então a letra é F. Mas essa pessoa voltada para a emoção, ela é o contrário, né, do que eu vim descrever agora. Essa pessoa vai dizer, olha, se essa pessoa não está tendo um desempenho bom na nossa equipe, a primeira coisa que nós temos que recorrer não é aos nossos princípios concretos, mas nós temos que perguntar, olha, o que está acontecendo contigo, fulano? Por que você está sempre atrasado? Por que você não cumpre suas responsabilidades? Você está bem de saúde? Você está bem na sua vida familiar, seu casamento? Sei lá, né? Assim, sua saúde. A pessoa voltada para a emoção, ela tem essa abordagem mais pessoal. Agora eu posso ler as características aqui. Razão. Essa pessoa é caracterizada por priorizar o pensamento. Ela é mais uma pessoa que vive da cabeça, do intelecto, em outras palavras. Ela é uma pessoa que preza a justiça. É uma pessoa que pode ser vista, às vezes, como alguém mais frio. É uma pessoa que pode ser visto, às vezes, como impessoal, crítica, analítica. É uma pessoa que é voltada para princípios. Já a pessoa emotiva, ela é caracterizada pela emoção, pelo coração, priorizar a harmonia. Ela é uma pessoa carinhosa, é uma pessoa pessoal, é uma pessoa empática, persuasiva, uma pessoa que preza valores. Então, eu podia focar talvez num desses aspectos da pessoa emotiva, que é a harmonia. A pessoa F, vamos usar ela, a letra F, né? Se você fizer o teste depois, vocês vão ter as letras representando sua preferência. Essa pessoa, emoção, F, ela preza muito a harmonia. Pessoas emotivas, elas são capazes de até trabalhar numa empresa ou até se voluntariar como numa ONG, se ela entender que as pessoas ali valorizam o seu trabalho, ela se sente que as pessoas gostam dela ali, ela se sente apreciada, ela sente essa harmonia. Ela, de vez em quando, recebe um elogio. Ela não precisa necessariamente estar recebendo algo concreto em troca, mas se as emoções delas estão sendo tocadas de uma forma positiva, se ela tem essa harmonia, alegria de estar lá, ela pode trabalhar muito. Já a pessoa no lado da razão, muitas vezes ela preza muito menos essa harmonia. A pessoa da razão, ela pode até trabalhar num ambiente onde há muita discórdia, muito conflito, mas para a pessoa da razão, isso
é algo normal, é algo que está implícito no trabalho. Tem algumas funções que você precisa de mais emoção e algumas funções que você precisa de mais de razão, né? Por exemplo, um cirurgião, ele não pode estar ao operar no cérebro, por exemplo, no coração de uma pessoa. Ele não pode ficar pensando o tempo todo, mas, meu Deus, mas essa pessoa, será que é casada? Será que essa pessoa tem filhos? Ai, meu Deus, eu estou com todo o futuro dessa pessoa, tudo que essa pessoa tem e terá, está nas minhas mãos. Você não pode ficar pensando nessas coisas. O cirurgião tem que ter a capacidade de separar o emocional para realizar aquele trabalho. Então, pessoas da razão têm mais facilidade de fazer isso. Pessoas voltadas para a emoção têm muita dificuldade em separar. E cada preferência fornece habilidades mais proveitosas para determinados cargos, né? Por exemplo, se o seu trabalho é trabalhar na demissão de pessoas. Tem pessoas que fazem isso numa empresa. Eu sou responsável por avisar as pessoas que, olha, você não vai trabalhar mais aqui. Imagine uma pessoa da emoção tendo que fazer isso 3, 4 horas por dia numa grande empresa. Vai acabar com ela. Ela não tem condições. Vai ficar, meu Deus, assim, a pessoa está chorando, eu estou chorando junto. Essa pessoa não tem condições, né? Então, assim, uma das coisas interessantes em relação a isso é ver que mesmo as pessoas da razão, apesar do fato delas tratarem questões de uma forma impessoal, quando trata delas mesmas, elas são seres humanos e querem ser tratados como pessoas, né? Então, assim, todos nós, como nós temos falado em relação a cada uma dessas coisas, todos nós temos as duas atividades, as duas coisas acontecendo nas nossas vidas, mas alguns de nós tendemos a valorizar mais, olha, como nós vamos lidar com essa situação? Com base nos princípios, o que está certo e errado. Agora, outras pessoas vão dizer, mas peraí, certo e errado? Mas assim, certo e errado para quem? Para Jorge? Para Maria? Nós temos que interpretar certo e errado em relação a esses indivíduos, né? Então, essa dicotomia tem a ver com isso. Vamos passar agora para a quarta preferência. A quarta preferência é como vivermos nossa vida diária. Essa quarta preferência tem a ver com algo um pouco mais geral. Você é uma pessoa que prefere, de forma geral, viver sua vida fazendo e executando planos ou seguindo o fluir? Oi, Davi, deu uma falhada aqui na tua... Quando você falou da preferência, falhou o vídeo aqui, só um pouquinho. Ah, então tá. Pode falar novamente sobre a preferência 4. Ok, então eu vou voltar do início. Tá? Agora está funcionando. Está funcionando agora? Sim. Ah, então tá. Então, preferência 4. Como vivemos nossa vida diária? Você é uma pessoa que gosta de fazer planos ou seguir o fluir? Você é uma pessoa que gosta de decidir questões de uma forma rápida? Ou você prefere deixar suas opções abertas? Por exemplo, como é que você planeja as suas férias? Algumas pessoas vão dizer, olha, eu não planejo quase nada, assim, chega perto da época das férias, ou talvez um fim de semana de 3, 4 dias, um fim de semana prolongado, e sexta-feira eu começo a ligar para alguns amigos, começo a conversar com minha esposa, e talvez a gente olha para a previsão do tempo, o tempo tá bom para ir para a praia, vamos para a praia,
a gente decide em cima da hora. Ou você diz, não, David, pelo contrário, eu tenho, assim, 6 meses antes dos grandes feriados, fim de ano no Brasil, época de carnaval, assim, 6 meses antes, ou talvez no início do ano, ou quer dizer, assim, bom, que seja 6 meses antes, eu já estou pensando sobre talvez uma viagem que eu podia fazer, uma viagem para outro estado, talvez até para o exterior. Eu já estou poupando as minhas economias, eu estou pesquisando lugares bonitos que eu gostaria de conhecer. Eu quero pesquisar bem, porque eu já tive umas experiências no passado onde eu não fui muito feliz na escolha. Então, assim, essa preferência é o que nós chamamos de julgamento e percepção. Julgamento não significa que você é uma pessoa julgadora, não tem uma associação negativa, né? Mas a pessoa voltada para julgamento é uma pessoa organizada, ela gosta de estrutura, ela gosta de controle, é uma pessoa mais decisiva, ela vive a vida, de modo geral, de uma forma mais predeterminada, mais deliberada. Ela gosta de planejamento. Quanto mais planejamento prévio, melhor. Ela vive sua vida estabelecendo e honrando prazos. É uma pessoa altamente produtiva. Já a pessoa voltada para percepção é flexível, ela gosta de seguir o fluxo, ela gosta de experiências mais do que o controle. Você vê essa comparação aqui na lista. A pessoa julgadora, controle. Essa é a prioridade, né? Já a pessoa de percepção, na prioridade é a experiência. Claro que ninguém gosta de perder totalmente o controle das coisas. E ninguém despreza totalmente novas experiências. Mas algumas pessoas, se você for colocar no balanço, vão valorizar mais as experiências novas, a custo de talvez perder um pouco de controle. Eu quero essas novas experiências, eu quero viajar para aquele lugar que eu não conheço nada, mas eu estou perdendo o controle, eu não sei exatamente o que vai ser. Nunca fui para lá antes, não conheço ninguém. Eu tenho um pouco de dinheiro, mas talvez não seja o suficiente para fazer tudo o que eu quero, mas eu quero novas experiências. Outras pessoas, não. Jamais eu vou para um lugar sem planejar, sem pensar antes sobre os detalhes. Eu não quero ir para um lugar que a comida é ruim. Eu não quero ir para um lugar que as fotos são bonitas online, eu chego lá e é um lugar de periferia, perigoso, cheio de doença, assim. Então, assim, essa é mais ou menos assim, esse tipo de diferença. A pessoa perceptiva é espontânea, aberta para as novas experiências. Então, uma das coisas interessantes, talvez para você contemplar em relação a essa última dicotomia, seria como você tende a trabalhar. A pessoa julgadora, ela gosta de viver por listas de afazeres. Tipo, hoje eu tenho 10 coisas para fazer. E o dia bom para a pessoa julgadora é quando ela conseguiu fazer tudo ou a maior parte das coisas nessa lista. Já a pessoa do lado de percepção, ela gosta muito mais de ter flexibilidade no dia. E se ela tinha em mente de fazer 3 coisas, a pessoa de percepção pode até ter uma lista também. Mas dói muito menos para a pessoa perceptiva se ela não fizer nada daquilo. Ou se ela conseguiu só fazer uma das coisas na lista, né? A pessoa perceptiva, ela muitas vezes vai viver muito mais um momento. Ela está reagindo a uma oportunidade que surgiu
E diante disso, ela fala, olha, dane-se a minha lista e as outras coisas. Agora está tendo uma oportunidade. A pessoa julgadora muitas vezes vai falar, olha, eu sei que assim, está surgindo uma oportunidade, talvez eu podia improvisar um pouco o meu planejamento, mas a pessoa julgadora, ela tem mais dificuldade com isso. Ela fala, olha, eu gostaria de conversar contigo, podemos marcar, talvez para amanhã, porque hoje eu tenho mais 4 coisas para fazer. Então, assim, essa dicotomia se manifesta muitas vezes na forma da pessoa trabalhar. Por exemplo, outro exemplo. A pessoa julgadora, ela realiza o seu trabalho, por exemplo, se a gente for pensar nos estudos, a pessoa julgadora, se ela tiver um livro, estou procurando um livro aqui, mas não tem nenhum livro perto de mim, mas vamos supor, eu tenho esse livro, que eu tenho que fazer um trabalho sobre este livro daqui 2 semanas. Bom, primeiro, eu vou ver quantos capítulos o livro tem. O livro tem 12 capítulos. Então, se eu ler 2 capítulos por dia, ao fim da primeira semana, eu já li o livro. Aí eu posso ter a segunda semana para começar a juntar minhas anotações e fazer o meu trabalho. E chegar com o tempo sobrando para entregar para o professor. Já a pessoa perceptiva, ela pode ter que pensar um pouco sobre cronometrar, separar, dividir as coisas e um planejamento. Mas a pessoa perceptiva é muito mais provável dela fazer um grande esforço nos últimos 3 dias. Ela só começa a fazer o trabalho quando o prazo está chegando, né? É aí que ela entra em ação e a pessoa perceptiva muitas vezes vai trabalhar muito intensamente em diferentes momentos, intercalados por tempos de folga, tempos de não fazer nada. Já a pessoa julgadora, ela trabalha de uma forma mais determinada, constante. Então, assim, eu gostaria de só, talvez, fazer alguns últimos comentários gerais, porque, assim, eu queria me limitar mais ou menos a 1 hora aqui, e já estamos, já falei mais ou menos esse tanto. São ali as 4 dicotomias. Só para resumir, nós falamos inicialmente sobre a dicotomia entre extroversão e introversão. O extrovertido é voltado para o mundo das pessoas, das experiências, lugares físicos. A pessoa introvertida é voltada para o seu mundo interior, o mundo de suas ideias, dos seus pensamentos. A pessoa extrovertida, ela recebe energia de estar com pessoas. A pessoa introvertida, ela recebe energia dos tempos que ela está sozinha, né? Nós falamos sobre a dicotomia entre o intuitivo e o sensorial. A pessoa intuitiva vive inspirada e movida pela visão do futuro, pela visão de possibilidades. Ela é o contrário da pessoa sensorial que vive pensando na situação atual, nas circunstâncias, nos recursos atuais, nos compromissos que já assumimos. A terceira dicotomia é entre a pessoa voltada para a razão e aquela mais movida pela emoção. As pessoas racionais, elas lidam com situações sempre querendo ter uma resposta baseada num princípio impessoal, honestidade, compromisso. Já a pessoa voltada para a emoção, ela analisa cada circunstância pela grade dos indivíduos. Ela aceita princípios como honestidade, compromisso, mas ela também quer saber do contexto pessoal do indivíduo antes de julgar e tomar uma atitude em relação a essa pessoa. E por último, julgamento e percepção. A pessoa
julgadora, ela vive sua vida com listas de afazeres. Podem ser coisas profissionais, podem ser pessoais, até as coisas pessoais, a pessoa julgadora elabora listas de coisas. Eu quero comer um pudim hoje, eu quero caminhar na natureza, ela vai colocar isso na lista de afazeres do dia. Já a pessoa percepção, ela gosta muito mais de ter a liberdade de seguir o fluxo, ela precisa desse espaço. Então, assim, é apenas uma pequena e breve introdução a este tema. Eu quero encorajar vocês, tem vários sites online, tem um site em português que é inspira.org, eu acredito que é inspira.org, que acho que É Inspira com 2 Is. Com 2 Is, exatamente. Isso, o pii.org. Perfeito. Então, assim, eu queria encorajar vocês, faça o teste. Aliás, o MBTI é uma ferramenta tão difundada assim, e divulgada que tem muita informação online. Você pode, se você quiser, assim, você pode ver N coisas, né, Gil? Você sabe indicar alguns recursos para eles. Sim, eu vou deixar no YouTube, aí na descrição, vou pôr o link do Inspira, e tem de uma universidade também de São Paulo que lançou, e é excelente. Ele fala, inclusive, das profissões ligadas ao resultado do teste. Então, assim, quais profissões você pode exercer dentro daquilo que você identifica, que é o que a gente está trabalhando com o pessoal na empregação. Ótimo, é muito interessante, assim, eu posso te falar que, na minha experiência pessoal, não tem provado ser errado. Assim, nas coisas que eu tenho lido sobre o meu perfil, por exemplo, o meu perfil é um perfil que tem um encaixe ou uma lista de opções profissionais muito mais limitado do que outros perfis. Tem alguns perfis, por exemplo, da minha esposa, o perfil dela, que é composta pelas 4 letras, né? O seu perfil vai ser composta das 4 preferências, né? Você vai ter 4 letras. Então, assim, o meu perfil, quando são listadas o tipo de profissão mais adequado para mim, são poucas as opções. Já a minha esposa tem um leque enorme, né? Então, assim, isso é interessante, porque eu já percebo que eu preciso realmente focar naquilo que eu consigo fazer, porque eu não sou uma pessoa altamente flexível, com muitas habilidades, assim, eu tenho algumas habilidades específicas que é melhor eu focar nelas, assim. Mas essa ferramenta pode te ajudar nos relacionamentos. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Talvez, assim, agora, encerrado a minha apresentação, se tiver alguma pergunta. Pessoal, a gente abre para perguntas, se alguém quiser trazer alguma coisa. Ou comentário também. Eu acho bem interessante, Davi, essa questão do relacionamento interpessoal e de equipe, porque, como você falou, a gente vivencia, né, especialmente você que é dos Estados Unidos, a questão cultural com o Brasil, né, a Kati, que é brasileira também, a esposa do Davi, então ele acabou sendo imergido aí na cultura brasileira. Mas dentro da própria cultura nossa, dentro das próprias regiões, no Brasil mesmo, você morou em vários estados, então a gente tem isso da questão cultural. Então, às vezes você está numa equipe de trabalho em que pessoas têm personalidade diferente, cultura diferente da sua, então isso costuma dar muitos conflitos e muitos conflitos de pensamento, de relacionamento, né? E o entender a sua personalidade, entender do outro,
isso limita os julgamentos também em relação a você mesmo e em relação às pessoas, no sentido de, que nem o Fábio falou no início da pergunta, mas se eu for introvertido, a empresa não estiver naquela adequação da empresa, né? Então, às vezes você percebe que a tua equipe ou a pessoa que você trabalha tem um perfil mais introvertido, você entende isso nela, a personalidade, você já acaba incluindo ela com atividades ou com ações que vão fazê-la sentir bem. O Davi foi uma das pessoas que me deu a oportunidade de palestrar, de dar aula, de estar à frente, de assumir a responsabilidade diante da equipe. E até então as pessoas me viam, acho que muito sonhadora, muito com várias ideias, e eu nunca tive essa oportunidade. E o Davi foi quem deu essa oportunidade através do seminário. Então foi muito bacana esse envolvimento e crescimento, e eu vi um novo potencial em mim. Então, às vezes, a equipe que você está trabalhando, que você faz parte, né, você pode se arriscar, assumir o risco e dizer, olha, eu tenho esse perfil, posso assumir isso, né, sem medo, ou pessoas podem ver o seu talento e você vê o talento de outros através do conhecimento da personalidade da pessoa. Então, acho que isso é bem bacana, Davi, né, trazer essas experiências que a gente teve aí de crescimento. Que bom, Ju. Né? Acho que não tem mais ninguém, o pessoal aqui não se manifestou. Então, eu também tenho um outro compromisso daqui a pouco, eu vou ter que me ausentar, mas eu só queria agradecer vocês, foi um prazer, e eu espero poder encorajar, assim, eu sou grato pelas pessoas que me inspiraram a continuar, a ver que cada etapa na vida, cada coisa que eu tentei, que às vezes se não saiu exatamente o êxito que eu imaginei, mas a vida pode ser um processo de eliminação, em que a gente vai acertando, errando, até chegar e até encontrar nosso caminho. Então, eu espero ter encorajado vocês hoje. Sim, com certeza. Davi, muito obrigada, tá? Um grande abraço a todos aí em Portugal, a família, né? E fica abertas as portas também aqui através da Empregação com a nossa equipe aqui do Brasil, para que você possa também estar trazendo conhecimentos, trazendo outras ferramentas, né, de conhecimento aí para essa turma maravilhosa que nós temos trabalhado, de grandes profissionais, grandes talentos e muitos dons aqui, que eu tenho certeza que vão fazer um grande diferencial no mercado de trabalho. Meu prazer. Meu prazer. Toda sorte para vocês. Muito prazer estar com vocês. Que tudo corra bem. Obrigada, Saúde Davi. Um abraço. Tchau, tchau.